Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Paulo de Língua Portuguesa e hoje aqui nos nossos estudos da sintaxe, né? Chegamos à sintaxe de colocação e falaremos com mais cuidado especificamente da colocação pronominal, ok? Bom, gente, a sintaxe estuda o quê? A sintaxe estuda a organização dos termos dentro do período, né? A organização das palavras dentro da frase, como elas se relacionam ali dentro. A sintaxe de colocação, especificamente, ela vai estudar o quê? A posição dos termos, certo? A colocação dos termos, a posição deles dentro do período, tá bem? Então, eu estudo da disposição da ordem dos termos na frase, portanto, da posição, da ordem dos termos na frase. Qual que é a ordem direta da língua portuguesa? A ordem direta do nosso idioma é a seguinte: sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial. O adjunto adverbial, na verdade, ele pode flutuar, certo? Pelo período. Mas aí na ordem direta, né, convencional, ele está lá no fim. O que marcaria mesmo a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Essa frase aqui é exemplo de ordem direta. Vejamos, ó. A cidade assistiu a tudo em silêncio. Cadê o verbo? Assistiu. Qual o sujeito dele? O quê? Quem assistiu a tudo? A cidade, está aqui o sujeito. Assistiu a quê? Objeto indireto. A tudo. De que forma? Adjunto adverbial de modo em silêncio. Essa ordem é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Qualquer mudança nessa ordem, a gente tem a chamada ordem inversa, ok? Qual seria essa ordem inversa? Vejamos aqui embaixo, ó. Chegaram atrasados 2 alunos. O verbo está aqui. Qual o sujeito dele? Quem ou o que chegaram atrasados? 2 alunos. Olha só. Tem o verbo e o sujeito dele lá ao final da frase. E entre os dois, atrasados, que nesse caso aqui seria um predicativo desse sujeito, né? Qual seria a ordem direta dessa frase? 2 alunos, sujeito, verbo, chegaram, atrasados, predicativo do sujeito, ok? Então, olha só, a organização da frase em língua portuguesa diz que é ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Qualquer inversão disso, a gente tem a chamada ordem inversa, ok? Bom, isso eu estudo, portanto, da sintaxe de colocação. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre colocação pronominal, ok? O que estuda a colocação pronominal, pessoal? Em que posição eu coloco o pronome em relação ao verbo? Aí haverá 3 possibilidades. Ou eu coloco o pronome antes do verbo, ou eu coloco o pronome depois do verbo, ou eu coloco o pronome no meio do verbo, ok? 3 possibilidades, portanto, de colocação pronominal. Antes do verbo, no meio dele, ou após ou depois do verbo. Colocação pronominal, os pronomes oblíquos átonos. Quais seriam os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos e lhes. E também esses pronomes demonstrativos aqui, ó. O, os, a, as. Podem ocupar 3 posições em relação aos verbos. Já falei para vocês quais são as três, né? Antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Vejamos primeiro os casos do pronome antes do verbo. Pronome antes do verbo a gente chama de próclise, ok? Próclise, pró, certo? Antes, ó. Pronome antes, anterior ao verbo. Quais são as possibilidades, né? Em quais situações eu uso a próclise? Quando devo colocar o meu pronome, né? Antes do verbo. Quando eu tiver ideia de negação na frase, ok? Por exemplo, não se sabe quem venceu. O verbo é o verbo saber. Eu tenho ideia de negação com o advérbio de negação não aqui. Não se sabe quem venceu. Nesse caso, seria um desvio à norma culta se eu escrevesse não sabe se. Se eu colocasse o pronome depois do verbo, seria um desvio à norma culta. Por quê? Porque o não, nesse caso, é o que a gente chama de partícula atrativa, certo? Ele chama o pronome para perto dele. E olha o pronome onde está aqui, ó. Antes do verbo. Não se sabe quem venceu. Não é sabido quem venceu. Não se conhece quem venceu. Professor, sempre com o não? Com o não, sim, né? Com o não terei próclise. Ou com outros termos que também dêem ideia de negação, né? Pode ser nunca, por exemplo, né? O advérbio, nunca. Ou no caso aqui, né? Esse pronome, ó, ninguém me trouxe água. Ou seja, não recebi água, a ideia de negação, certo? Ninguém me trouxe água. Onde está aqui a próclise? Olha aqui o pronome antes do verbo. Nesse caso, seria um desvio construir. Ninguém trouxe-me água. Sim, seria um desvio à norma culta, ok? Por conta do ninguém, eu preciso colocar esse me, o pronome, portanto, antes do verbo, caso de próclise. Uso também próclise
quando eu tiver na minha oração pronomes relativos e conjunções subordinativas, certo? Pronome relativo é aquele que retoma, né, a ideia de um nome do período principal da oração anterior. E as conjunções subordinativas são as que formam as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adverbiais. Já os relativos, né, formam as subordinadas adjetivas. De qualquer forma, então, a gente está falando aqui de construção de oração subordinada, ok? Quando a gente tiver essas construções, o pronome também vem para antes do verbo. Vejamos. Há pessoas que nos fazem bem. Vejam que esse que aqui, pessoal, ele retoma o sentido de pessoas. Por isso que ele é um pronome relativo, certo? Há pessoas que, olha aqui agora a próclise, nos fazem bem. O pronome veio para antes do verbo, nos fazem. Novamente, né, digo, aqui seria um desvio à norma culta se eu escrevesse há pessoas que fazem nos. Não posso. Como eu tenho esse que aqui, esse pronome relativo, tem que ser que nos fazem, ok? Viu que se arrependeria caso falasse. Olha aqui agora a conjunção subordinativa, né? Que introduz ali uma oração subordinada substantiva. Viu que se arrependeria caso falasse. Viu isso. Isso o quê? Que se arrependeria. Que se arrependeria. Olha aqui o se, né? Novamente, o pronome antes, ok? Do verbo. Portanto, caso de próclise. Ainda usamos, né? Próclise com essa aqui, nesse caso de uma oração subordinada adverbial. Olha aqui, ó, o embora. Tá bem? Embora o respeitasse, discordei do que dizia. Embora o respeitasse, esse embora é uma conjunção subordinativa, certo? Embora o respeitasse, olha aqui de novo, gente, o pronome antes do verbo, mais um caso, portanto, de próclise, ok? Ainda usamos próclise após advérbios e pronomes indefinidos, quando não houver pausa, quando não tiver vírgula. Havendo vírgula, a gente põe o pronome depois do verbo, certo? Então, próclise, pronome antes do verbo. Quando eu tiver um advérbio, é um pronome indefinido. Por exemplo, sempre me esqueço disso. Sempre me esqueço disso. Sempre é um advérbio, ok? Que indica aqui, né, a frequência. Sempre me esqueço disso. Professor, se eu construísse sempre esqueço-me disso, seria um desvio à norma culta? Seria um desvio à norma culta, ok? O sempre é partícula atrativa, o advérbio é partícula atrativa, chama o pronome para perto dele. Então, sempre me esqueço disso. Outro exemplo, tudo se perdeu após a chuva. Tudo, nesse caso aqui, não é um advérbio, mas é um pronome indefinido, certo? Tudo se perdeu após a chuva. Olha aqui, né? O pronome antes do verbo. Tudo se perdeu. Nesse caso, né, a construção tudo perdeu-se após a chuva configuraria também, né, um desvio aí à norma culta, certo? Orações iniciadas por palavras exclamativas, né, de exclamação, demonstrando, portanto, surpresa, emoção, ok? E orações optativas. O que é uma oração optativa? Que exprime desejo, certo? Vejamos essas duas possibilidades. No primeiro caso, uma oração iniciada por palavra exclamativa. Ó, como se perdeu, né? Como se perdeu isso? Como o fulano se perdeu? Como se perdeu tanto? Esse como aqui, pessoal, seria uma palavra exclamativa, tá bem? Por isso, nós colocamos o se, o pronome, antes do verbo, partícula atrativa, ok? No outro caso, a gente tem a chamada oração optativa, que é essa, né? Que exprime o conselho, que dá a ideia de conselho. Vamos dar uma olhada. Deus o ajude. Deus o ajude. Eu desejo que Deus o ajude, certo? Que ajude ele. Terceira pessoa, o ajude. Nessa construção, Deus ajude-o, seria também um desvio à norma culta. Eu tenho que manter, portanto, esse pronome antes do verbo, próclise, ok? Ainda usamos próclise nas orações interrogativas iniciadas por expressões interrogativas. Por exemplo, por que o ilude? Ou por que? Aqui está a expressão interrogativa. Quem? Pronome interrogativo. A ajudou. Nos dois casos. Por que o ilude? Ou o pronome antes do verbo. O ilude. Quem a ajudou? Novamente, o pronome antes do verbo. Quem a ajudou? Quem ajudou a também não seria possível. Ok? Continuando. Verbos no gerúndio regidos pela preposição em agora. Certo? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Em se tratando de literatura, sou um apaixonado. Em se tratando de literatura. O verbo está no gerúndio, tratando,
e ele é regido pela preposição em se tratando. O que tem que acontecer com o pronome? Ele vem para antes do verbo. Eu tenho próclise. Tem uma frase, né, famosa na história do nosso país, a ideia lá que já o Pero Vaz de Caminha, né, colocou, que aqui no Brasil, em se plantando, tudo dá, né? Tudo nasce, a terra é muito fértil. Em se plantando, tá correto o uso, certo? O se ali antes do verbo plantar, tá bem? Ainda verbo proparoxítono. O que é um verbo proparoxítono? O que é uma palavra proparoxítona? É aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, que sempre deve ser acentuada, ok? Verbo proparoxítono que não esteja no futuro do indicativo com o sujeito expresso. Então, não tem que estar no futuro do indicativo com o sujeito expresso. Se for esse caso, a gente não usa próclise, tá? Vejamos. Nós nos amávamos sutilmente. Nós nos amávamos sutilmente. Tá aqui o sujeito nós, o verbo é o amávamos. Nesse caso, é um verbo proparoxítono? Sim. Por quê? Ó, última sílaba, mos, não é a tônica. Penúltima, vá, não é a tônica. A tônica tá aqui, né? Amávamos, portanto é um verbo proparoxítono. Ele está no futuro do indicativo? Não, nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito, né? Amávamos seria pretérito imperfeito. Portanto, uso a próclise, olha aqui, né, o pronome nos antes do verbo. Nós nos amávamos sutilmente, ok? Pessoal, chegamos aqui agora aos casos de mesóclise. Próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Há duas possibilidades apenas de uso de mesóclise, tá? É só com o verbo no futuro, tá bem? Aí nós temos no futuro do indicativo. Aí eu tenho o futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo. O futuro do presente, mandarei, cantarei, ele cantará, mandará, falará. Futuro do pretérito, eu falaria, eu mandaria, eu cantaria, ele cantaria, nós falaríamos, nós cantaríamos, ok? Bom, pronome no meio do verbo. A gente só usa, como disse a vocês agora, a mesóclise, com o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo, desde que não haja palavras atrativas, para caso de próclise. Como assim, professor? Ué, as regras que a gente acabou de analisar aqui para próclise. Se eu tiver alguma daquelas ocorrências, ocorre a próclise, não ocorre a mesóclise. Tá? Ela prevalece, portanto. Vejamos. Primeiro exemplo. Enviar-te-ia o livro, caso o encontrasse. Enviar-te-ia o livro. Ok? Futuro do pretérito, esse ia indica pra gente. Olha aqui o T onde tá, ó. No meio do verbo. Isso é o uso de mesóclise, tá? Professor, essa construção, enviaria-te o livro, não poderia ser? Não. Te enviaria? Também não. Enviar-te-ia, tá bem? De acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá? Portanto, enviaria a ti, a segunda pessoa. Os participantes esforçar-se-ão ao máximo. Os participantes esforçar-se, aqui no meio do verbo, ão ao máximo. Os participantes irão se esforçar ao máximo, ok? Esse é o uso da mesóclise, mas, como a gente viu, né, ó, como comentei com vocês anteriormente, se houver pronome do caso reto ou fator para próclise, ele prevalecerá. Por exemplo, ó, eles se esforçarão ao máximo. Professor, mas ali o de trás, né? Aqui eu tinha os participantes, eu não tinha o pronome do caso reto, tá bem? Havendo o pronome do caso reto, eles se esforçarão ao máximo, tá bem? Ou ainda, outra possibilidade, não te enviaria o livro, caso eu encontrasse. A gente viu aqui, né? Ó, enviar-te-ia o livro. Beleza. Já se, né, eu tiver um não, a ideia de negação, que é um fator para próclise, como a gente acabou de ver, eu preciso usar a próclise. Não te enviaria o livro. Vejam o te antes, portanto, do verbo, certo? Informação muito importante essa aqui embaixo, né, gente? A mesóclise é marca da língua culta. No nosso dia a dia, né, na nossa informalidade, na coloquialidade, nós não utilizamos termos, verbos, né, com a mesóclise, com a construção da mesóclise, né? Ela é uma marca, sim, de construção da língua culta, certo? Ênclise é o último que a gente falta ver. Vimos que próclise, o pronome está antes do verbo. Mesóclise, o pronome está no meio do verbo. Agora chegamos à ênclise, o pronome depois do verbo. Quais são os casos em que nós usamos a ênclise? Vamos lá, ó. Primeiro,
Período iniciado por verbo, que não esteja no futuro. Por quê? Se estiver no futuro, a gente já viu que eu tenho que começar lá com a mesóclise, ok? Bom, período iniciado por verbo. E por que isso aqui, gente? Há uma regra da norma culta da língua portuguesa, que isso fique claro, que não permite que eu inicie uma frase com pronome pessoal oblíquo, certo? Não posso começar com uma frase com pronome pessoal oblíquo. Então, eu não posso começar, né, com ali o verbo, o pronome aqui antes do verbo. Não poderia começar com próclise nunca uma frase. Essa que é a ideia, né? Não posso começar com pronome antes. Eu tenho que jogar para ênclise, para depois. Portanto, ó, eu poderia dizer, me mandaram a sala errada? Não. Eu não posso começar com o me. Já que eu estou começando aqui, né, a minha frase já com o verbo, eu preciso jogar o pronome para cá. Mandaram-me. Porque, de acordo com a norma culta da língua, não se inicia um período com esse pronome aqui, né? Oblíquo, ok? Outra possibilidade, face fundamental, uma mudança, outro uso, né, dessa regra. Face fundamental, eu poderia dizer se faz fundamental? Não, porque eu não posso começar com esse pronome oblíquo, ok? Lembrando, isso também aqui é marca da língua, da norma culta da língua portuguesa. Na nossa coloquialidade, no dia a dia, né, especialmente na linguagem falada, nós produzimos muitos períodos, né, iniciando com, que começam com o pronome pessoal oblíquo, ok? Outro uso para ênclise, para o pronome depois do verbo. Verbo no gerúndio não regido por em ou modificado por advérbio. Como a gente viu, né, se o verbo tiver, se ele for regido por em, lembra do em se plantando? Eu uso próclise. Se ele for mudado, for modificado por advérbio, o advérbio é partícula atrativa. Também uso a próclise. Se eu não tiver nada disso, eu uso a ênclise. Vejamos. Saiu sem avisar, abandonando-me. Saiu sem avisar, olha aqui o verbo no gerúndio. Abandonando-me. Ênclise, coloco o pronome depois do verbo no gerúndio, ok? Abraçou a mãe, apertando-a. Abraçou a mãe, apertando-a. Apertando, verbo no gerúndio, coloco o pronome depois desse verbo. Não tenho ali nenhuma partícula atrativa, né, para próclise, coloco ele depois. Orações imperativas afirmativas, quando eu dou uma ordem, né, ou dou um conselho, ou estou fazendo um pedido para a pessoa. Quando uso o verbo no imperativo, me volto a ela. E tem o imperativo afirmativo. Por que o afirmativo? Porque se for negativo, o não vai ser partícula atrativa. Eu uso próclise, né? Se eu usar o nunca, tenho que usar a próclise. Se eu tiver a ideia de negação, né, do imperativo negativo, eu tenho que usar a próclise. Se for afirmativo, eu uso a ênclise, sempre. Vejamos. Amor, chame-me às 5. Amor é um vocativo, vírgula. Chame-me às 5, certo? Chame, portanto, né, a mim, eu, às 5, tá bem? Pressione o botão e mantenha-o apertado. Pressione o botão e mantenha-o. Veja aqui novamente a construção do período com ênclise. Uso o verbo no imperativo e o pronome depois do verbo ênclise, ok? Verbo no infinitivo não flexionado, regido por preposição a. Caso os pronomes sejam o, os, a ou as. Também uso ênclise. O que isso tudo quer dizer? Verbo no infinitivo, falar, cantar, dizer, beijar, ok? Não flexionado, ele não está, né, na ideia de plural, certo? Não é um verbo no infinitivo pessoal, certo? Falarem, cantarem, né? Nada disso, ok? Vejamos, e aí regido pela preposição a. O que isso quer dizer? A preposição a vem antes dele. Olha só, começaram a atacá-la, seria começaram, ó, preposição a quê? A atacar, ok? No outro caso, correram a ajudar. Então eu tenho a preposição a e tenho o verbo no infinitivo, sem ideia de pluralidade. Ele está na forma básica dele, né? Atacar e ajudar. Nesses dois casos, eu preciso fazer o quê? Colocar o pronome depois. Preciso usar a ênclise, certo? Por razões óbvias até, né? Porque como ficaria, ó? Começaram a atacar? Não, não dá certo isso. Ou correram a o ajudar? Não. A ajudá-lo a, no caso, atacá-la, tá? Professor, e por que esse L está aí? Aí, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, a gente precisa dar uma olhadinha, você precisa dar uma estudada lá, né? No uso dos pronomes pessoais, né? Tem algumas regras. Quando o verbo acabar com R, em vez de o e a, cai o R e fica lo e lá. Atacar, a, atacá-la. Ajudar, o,
ajudá-lo. Quando terminar com M ou N, né, ou til, som nasalizado, vai o no ou na no objeto, certo? No pronome, tá bem? São outras regras. Bom, gente, agora falta aqui pra gente analisar, falta para nós analisarmos a construção dessa colocação pronominal com os tempos compostos e com as locuções verbais. Ou seja, quando eu tiver mais de um verbo ali formando uma única expressão verbal. Vejamos, ó. Deve-se obedecer às mesmas regras, colocando-se o pronome átono junto ao verbo auxiliar. No primeiro momento aqui, para os tempos compostos, sempre o pronome átono fica junto ao verbo auxiliar. O que seria o verbo auxiliar? É o primeiro. O verbo auxiliar é aquele que vem conjugado, tá? O outro verbo é o verbo principal. Ele vem numa das formas nominais do verbo, né? No particípio passado, no infinitivo, tá bem? Vejamos, ó. Não a tinha mandado à escola. A locução verbal é tinha mandado, certo? Mandara, né? É o pretérito mais que perfeito do indicativo, tá bem? Não a mandara à escola. Por que esse a tá aqui? Por que eu não posso dizer não tinha a mandado? Porque esse a vem antes do verbo, nós temos próclise, não tinha a mandado por conta do não, que é partícula atrativa, ok? Sigo, portanto, as mesmas regras que a gente já conhece. Os alunos tinham se queixado, olha só agora. Como nesse caso eu não tenho partícula atrativa, né? Não tenho um não ali, por exemplo, não tenho um advérbio, não tenho um pronome indefinido, os alunos tinham se queixado. O que eu fiz? Coloquei o pronome enclítico, ok? De ênclise no verbo auxiliar. Tinham, certo? Aqui, depois do verbo. Ah, gente, não comentei com vocês informação importante. Quando se usa ênclise, sempre eu ligo o pronome ao verbo, né? Quando ele estiver depois do verbo, pelo hífen, certo? Por esse famoso tracinho aqui, tá? Como a gente viu em todos os exemplos anteriores aqui, né? Ó, o tracinho lá, o hífen lá, ó. Apertando, abandonando, me chama-me, mantenha-o, tá bem? Sempre que ele vier depois do verbo, preciso colocar o hífen, tá? Bom, agora as locuções verbais, ó. A gente vai ver aqui algumas possibilidades de locução verbal. A primeira delas é com o verbo auxiliar e o verbo principal no infinitivo. Vejamos, verbo auxiliar e verbo principal no infinitivo. Se eu não tiver fator de próclise, ou seja, se eu não tiver o advérbio antes, se eu não tiver a conjunção subordinativa antes, se eu não tiver o advérbio, acabei de falar para vocês, desculpa, se eu não tiver ideia de negação, enfim, nenhuma daquelas circunstâncias todas que nós vimos, posso usar a ênclise com o verbo auxiliar. Devo-lhe enviar. A ideia seria devo enviar a você, certo? Eu devo enviar a ele, né? Devo-lhe enviar. Nesse primeiro caso, o que eu usei aqui? Ênclise no verbo auxiliar. Devo-lhe enviar. Na outra possibilidade, devo enviar-lhe. Nesse caso, eu usei a ênclise onde? No verbo principal. As duas possibilidades são corretas, certo? As duas possibilidades são corretas. Veja que a gente está falando no primeiro momento de não tenho fator de próclise. Porque se eu tiver, ó, com fator de próclise, verbo auxiliar mais infinitivo, prestem atenção. Não lhe devo enviar, o que eu fiz aqui? Próclise de quem? Do verbo auxiliar, ok? Próclise do verbo auxiliar. Ou a outra possibilidade é a ênclise do verbo principal. Não devo enviar-lhe. Professor, não é errado. A partícula não puxa. Nesses casos aqui, pessoal, das locuções verbais, não é errado. Mas presta atenção. O que a gente pode fazer? Ou próclise do verbo auxiliar ou ênclise do verbo principal. Vejamos mais alguns exemplos, ó. Verbo auxiliar mais preposição mais o verbo principal no infinitivo. Sem fator de próclise. Deixou de o procurar. Deixou de procurar. O que eu tenho? Deixou, verbo auxiliar, de preposição, auxiliar é isso, procurar, perdão, verbo no infinitivo. Nesse caso, sem fator de próclise, o que eu posso fazer? Deixou de o procurar. O que eu construí aqui? Próclise antes do verbo principal. Procurar, no caso, né? O verbo no infinitivo. Agora, deixou de procurar lo. O que eu fiz agora? Ênclise do verbo principal. As duas possibilidades são aceitas, os dois estão corretos, sem haver fator de próclise, né? Não tem ideia de negação, não tem advérbio, pronome indefinido, nada aqui para trás. Vejamos com fator de próclise agora, ó. Não o deixou de procurar. Olha aqui, o fator de próclise, o não, puxa, né, o pronome para perto dele, para antes do verbo auxiliar. Não o deixou de procurar.
Ou a outra possibilidade é jogar para ênclise do principal. Vejam que é o mesmo caso da anterior, né? Havendo o fator de próclise, ó. Ou eu uso a próclise do auxiliar ou a ênclise do principal. Não lhe devo enviar, não devo enviar-lhe. Já aqui agora, não o deixou de procurar, próclise do auxiliar ou ênclise do principal. Não deixou de procurá-lo. O mesmo vai rolar aqui agora com o verbo auxiliar mais o verbo principal no gerúndio. Não havendo fator de próclise, estou lhe pedindo ajuda. A construção seria estou pedindo ajuda a você, a ele, né? Estou pedindo, ok? Verbo auxiliar e verbo principal no gerúndio. O que eu posso fazer aqui? Sem fator de próclise, o que eu construí? Ênclise do verbo auxiliar. Estou lhe. Hífenzinho, lhe. Ou estou pedindo-lhe. Nesse caso eu tenho ênclise do verbo principal. Ênclise de um ou ênclise do outro, certo? Estou lhe pedindo ou estou pedindo-lhe. Professor, se eu colocasse sem aqui esse tracinho, estou lhe pedindo, não pode, gente. Porque se você tira esse tracinho daqui, o que eu vou dar a entender? Que esse lhe funcionaria como, na verdade, próclise do pedindo. E não é um caso, eu não posso fazer isso. Tá? Então, se é para colocar o lhe ali, obrigatoriamente ele tem que ter o tracinho, o hífenzinho, para indicar que ele, na verdade, faz parte desse verbo. Né? Ele é ênclise desse verbo e não próclise do verbo seguinte. Tá? Agora, com o fator de próclise, como ficaria? Não lhe estou pedindo ajuda. Mesmo caso dos anteriores. O que eu fiz aqui? Próclise do verbo auxiliar. Vem antes do auxiliar. Não lhe estou. Ou a outra possibilidade, eu crio, como nos outros casos, a ênclise no verbo principal. Não estou pedindo-lhe, ok? Depois do verbo principal, ajuda, certo? Esse tipo de conteúdo aqui, gente, da língua portuguesa, é muito importante a gente estar atento, porque, e dar sempre uma estudada, né, uma revisada antes da sua prova, porque costuma aparecer bastante, sim, né, em concursos, as questões mais específicas, puristas da gramática, e esse é o tipo de tema da gramática que a gente tem que ficar atento a várias regrinhas, certo? Então é importante sempre aí, durante seus estudos, você dar uma revisada nisso, certo? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu, gente!